Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre o jogo de sábado, né? O Vasco encara o Fluminense, um duelo dificílimo, né? Um teste dificílimo para o time de Maurício Barbieri. Inclusive, o Vasco deve ter mudanças no seu time para enfrentar a equipe do Fluminense. Aliás, terá mudanças, né? Não será a mesma equipe que foi derrotada contra o Bahia. O Vasco vai entrar contra o Fluminense com um time diferente. A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre os ingressos, né, desse jogo, algumas informações aqui para o vascaíno saber onde trocar o seu ingresso, onde comprar, etc e tal. Vamos falar sobre a SAF do Vasco, né, que saiu ontem uma matéria muito bacana no Globoesporte.com, mostrando o quanto de dívida a SAF do Vasco já pagou, né, assumiu ali a dívida do clube e tá pagando essa dívida. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição também é muito importante, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball no seu celular, você tá dando mole, mas faça o seguinte, vem aqui ó, na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball. Tá aparecendo também o QR Code na sua tela, é só você apontar a sua câmera que você vai ser direcionado e vai poder baixar o OneFootball gratuitamente, beleza? Lá você tem tabela completa do Campeonato Brasileiro, informações sobre todos os jogos, informações sobre o nosso Vascão na palma da sua mão. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição e também no QR Code. Bom, a gente começa falando aqui sobre o volante Jair, que não vem muito bem nos últimos jogos, né? A torcida já tá começando ali a ficar um pouquinho desconfiada do Jair. O Jair que começou muito bem vestindo a camisa do Vasco, né? É um baita de um jogador, o Jair. Gosto muito do Jair, mas nos últimos jogos, realmente, o Jair caiu um pouquinho de produção. E hoje ele vai conceder uma entrevista coletiva. 2h da tarde, com transmissão da Vasco TV, lá no CT Moacir Barbosa, teremos entrevista coletiva do meia Jair. Com certeza já falando, visando o jogo contra o Fluminense e também falando, né, das últimas partidas aí do Vasco da Gama, inclusive a derrota contra o Bahia. Então, anote aí, 2h da tarde, tem entrevista coletiva do Jair no CT Moacir Barbosa e com transmissão da Vasco TV. A gente fala agora aqui sobre Vasco e Fluminense, na verdade Fluminense e Vasco, né, que vai acontecer no sábado, 9h da noite no Maracanã. O Fluminense é o mandante nessa partida, até por isso, né, terá 90% da carga de ingresso e o Vasco, como visitante, apenas 10% da carga de ingresso. E as informações sobre os ingressos são as seguintes. Até o momento, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para essa partida entre Vasco e Fluminense. Os setores sul e leste inferior estão esgotados. São setores para a torcida do Fluminense. As vendas seguem para os setores leste superior, oeste, Maracanã mais e também a parte do setor norte ali, visitante, né, para a torcida do Vasco. Ainda restam alguns poucos ingressos para a torcida do Vasco nesse jogo contra o Fluminense. Vale lembrar, mais uma vez, nunca é demais lembrar, 90% dos ingressos para a torcida do Fluminense, 10% destinado ali para a torcida do Vasco. E você, torcedor vascaíno, que vai nesse jogo, que já comprou o seu ingresso, saiba onde retirar, né? Porque você compra, tem que imprimir o voucher e retirar o seu ingresso. Pontos de retirada e venda também para a torcida visitante. A partir de hoje, quinta-feira, 10 da manhã, começou a troca lá em São Januário, na bilheteria 5. Bilheteria 5 de São Januário vai realizar venda e troca de ingressos hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira e também no sábado, horário de 10 da manhã às 5h da tarde. E no Maracanã, na bilheteria 2, quinta e sexta, também das 10 às 5 da tarde e no sábado, dia do jogo, das 10 até o fim do primeiro tempo. Então, informações aqui sobre ingresso para você saber onde trocar ou comprar o seu ingresso
para a partida contra o Fluminense. Lembrando que o preço para a torcida do Vasco está R$ 120 a inteira, R$ 60 a meia. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Aqui no comentário fixado tem o link, onde você pode ganhar até R$ 7.000 de bônus. Você clica, é direcionado ao site deles e lá você pode se divertir e dar os seus palpites em jogos do Vasco, jogos da Libertadores. Hoje tem Libertadores, né? Eu sei que você vai secar um time aí na Libertadores. Enfim, todos os jogos de futebol você encontra lá na Bet7k para você palpitar. Parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá no comentário fixado. Bom, e agora a gente fala aqui das possíveis mudanças, né, no time do Vasco para encarar o Fluminense no sábado lá no Maracanã. O Vasco terá mudanças, né? A programação do Vasco visando esse jogo contra o Fluminense é a seguinte: tem treino hoje, tem treino também na sexta-feira e no sábado tem esse jogo aí contra o Fluminense. E nesses dois últimos treinos, né, antes de encarar a equipe tricolor, o Maurício Barbieri vai definir o time que entra em campo, né? O Fluminense vem aí num momento muito bom, né? Vem aplicando goleada atrás de goleada, goleou inclusive o River Plate, né, essa semana no Maracanã, então tá com a confiança em alta, o time tá vivendo aí o melhor momento dos últimos anos, então será um desafio muito grande, né, para a equipe do Vasco da Gama. E bom, o Vasco deve ter mudanças aí no seu time titular. O Marlon Gomes não deve continuar como titular nessa partida. O Barbieri não deve repetir, né, a escalação ali. Perdeu em São Januário para o Bahia. E a tendência é que o Rodrigo, né, volte ao time titular, até por conta do estilo de jogo, né, do Fluminense. O Vasco vai precisar de um volante mais marcador, mais pegador. Então existe ali a possibilidade do Rodrigo voltar ao time titular. Enfim, é quase certa, né, essa possibilidade do Rodrigo voltar ao time titular e ser titular nesse jogo contra o Fluminense. E também existe aí a possibilidade do Orediano ganhar uma vaga no time titular, finalmente, né, entrar aí no time titular, ele que vem entrando no segundo tempo dos jogos e vem agradando. E agora existe essa expectativa do Orediano também entrar no time titular e começar jogando contra o Fluminense. A mudança da saída do Marlon para a entrada do Rodrigo, para o Vasco ter um jogador mais marcador, é quase que certa. E também existe essa possibilidade aí da entrada de Luca Orediano para enfrentar o Fluminense no sábado. O que a gente tem certeza é que o Vasco não vai repetir a escalação, né? Teremos mudanças no time titular do Vasco contra a equipe tricolor. Bom, e agora aqui para encerrar esse vídeo a gente fala sobre SAF, sobre 777. Ontem saiu uma matéria no Globoesporte.com que repercutiu bastante, né? Informando que até o momento a Vasco da Gama SAF já abateu cerca de 100 milhões da dívida total herdada da associação. Quando a 777 assume o Vasco, ela pega, né, toda a dívida do Vasco Associativo e assume ali para ela, né? Foram 700 milhões em dívidas e a Vasco SAF já bateu 100 milhões dessa dívida total. Essa informação foi divulgada no balanço, né, que foi publicado essa semana aí pela Vasco SAF, o primeiro balanço financeiro, né, publicado aí pela Vasco SAF. Nesse relatório aponta ali uma dívida, né, de 594,5 milhões de reais, que é resultado da herança das dívidas do clube associativo. Uma dívida que era de 700 milhões, assumida ali, né, pela 777, assumiu 700 milhões, agora está em 594,5 milhões. Isso explica, né, que a 777 vem aí fazendo, ajeitando a casa, né, e diminuindo o tamanho dessa dívida, né, desse rombo aí herdado pelo clube associativo. O período contemplado no balanço vai de 8 de agosto, que é o dia seguinte, né, que a 777 assume, até o dia 31 de dezembro. É isso, né? Parece que estão conseguindo colocar aí as coisas no lugar. Dentro de campo ainda não está do jeito que a gente imaginava, mas fora de campo parece que estão conseguindo acertar tudinho. O Vasco está aí sempre agora com salários em dia, consegue fazer investimentos, enfim, a coisa está caminhando. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!